A Assembleia Legislativa dá início às atividades da 14ª edição do Parlamento Juvenil. Comissão de Assuntos Municipais debate problemas enfrentados pela pesca artesanal em São Gonçalo. Comissão de Saúde vai pedir que a Anvisa mantenha a proibição aos cigarros eletrônicos. CPI das agências reguladoras vai recomendar intervenção da Agenersa no contrato de concessão da Enel. E plenário aprova repasse de recursos do Fundo Estadual de Cultura para escolas de samba do Carnaval Carioca. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite! O Parlamento Juvenil chegou à sua 14ª edição. A cerimônia de abertura aconteceu na tarde desta segunda-feira no plenário do Palácio Tiradentes. Este ano o projeto será coordenado pelo deputado Daniel Librelon, que também presidiu a solenidade, que contou com a presença de parlamentares e dos 97 estudantes que durante uma semana vão poder vivenciar como é o dia a dia de um deputado na Alerj. Nessa uma semana que se inicia hoje, PJ, é exatamente isso que nós vamos fazer, diplomar eles no dia de hoje para que eles estejam aptos a apresentar os seus projetos de leis, discutir, vai ter a comissão, a CCJ, o colégio de líderes, para que eles possam se sentir como verdadeiramente parlamentares que venham defender não só as pautas do seu projeto de lei, mas como também do seu município, mostrando o caminho da representatividade, a defesa da população, sendo a voz nessa casa da democracia. Nossa ideia é justamente dentro do regimento interno do Parlamento Juvenil, que também eles têm, que venhamos nos aproximar ainda mais de todos aqueles que já fizeram parte do parlamento nesses 20 anos, associando a escola do Legislativo, que é a Alerj, trazendo cursos, capacitação, da mesma forma que é fornecido e oferecido aos servidores e os assessores da casa, venham também dar oportunidade a esses parlamentares que se dispuseram a representar os seus municípios e lutar pelo aprendizado e a evolução do povo fluminense. A edição deste ano contará com a maior representação do sexo feminino das 14 edições do Parlamento Juvenil. Ao todo serão 59 meninas e 38 meninos. As deputadas Tia Ju e Marta Rocha representaram a bancada feminina da Alerj e falaram sobre a importância dessa representatividade. O Parlamento Juvenil vem com essa pegada de inclusão, de participação da juventude no processo como um todo. Eles passam dias como se fossem parlamentares ali atuando e os melhores projetos viram realmente uma proposta de lei para que possamos votar no parlamento. Então os jovens começam a se ver participando efetivamente. A gente precisa estimular, a gente precisa incentivar. Eu acho importante porque é um exercício da democracia, um exercício da cidadania e que a gente consiga perpetuar essa permanência das mulheres no parlamento, que daqui a algumas eleições a gente possa cada vez mais aumentar o número da participação da mulher e que a gente possa entender que somos 52% da população, 30% de mulheres devem ser candidatas pelas cotas das mulheres e que é uma pena que a gente tenha menos de 20% de mulheres ocupando o parlamento. O deputado Luiz Paulo, um dos mais velhos e mais experientes da atual legislatura, aconselhou os jovens a prezarem pela defesa intransigente da democracia e a observarem as principais prerrogativas e deveres que norteiam o trabalho de um deputado. O parlamento, seja o Fluminense ou qualquer outro parlamento, tem 3 funções fundamentais. Uma é legislar, e eles já chegam aqui com essa experiência. A outra é fazer o controle externo da administração pública, que é fiscalizar. E o terceiro é ser elo de ligação entre as demandas da sociedade e os poderes constituídos. Se este parlamento entender bem e vivenciar isso com intensidade, futuramente estarão dirigindo o nosso Estado, nos representando nas câmaras de vereadores, e até mesmo aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados Carlos Macedo e professor Josemar também participaram da cerimônia e falaram sobre a importância de engajar os jovens em prol da democracia. Investir na juventude é investir no futuro, investir naqueles que podem fazer a diferença para as futuras gerações. Eu acho que a juventude tem um papel transformador na sociedade brasileira e eu fico muito feliz que aqui no parlamento a gente consiga
abarcá-los. É ótimo, isso é maturidade, isso é desenvolvimento, e não é clichê dizer que o futuro está na mão da juventude, e uma juventude embasada, engajada, atenta aos problemas reais e vendo a ferramenta como a ferramenta política como uma ferramenta de transformação. Eu acho que a gente só tem a ganhar. O ex-prefeito do município de Paulo de Fronten também fez questão de prestigiar a cerimônia e a representante da sua cidade. Isso é um mega trabalho para que a juventude possa ser estimulada a todo momento a entrar na política. A política precisa de pessoas boas e a juventude precisa olhar para a política de forma assim, muito mais ampla. Após assinarem o livro de posse, os parlamentares juvenis se organizaram para eleger o presidente e a mesa diretora dessa 14ª edição. Com 24 votos, o representante do município de Campos dos Goitacazes, David Andrew Pires, foi o escolhido para conduzir os trabalhos do Parlamento Juvenil deste ano. David prometeu dar voz aos seus pares e ressaltou a importância da diversidade entre os jovens parlamentares. A diversidade é algo muito importante porque é necessário que haja gente de todo tipo para que, de fato, a gente possa representar o povo brasileiro. Eu, negro, de Campos dos Goitacazes, uma cidade do interior, a gente também tem um parlamento com 59 mulheres e isso é algo de muita alegria, porque isso significa um avanço na política do Brasil. Isso significa que hoje, não de fato é apenas escolhido pessoas responsáveis, mas pessoas que podem de fato representar todo o povo brasileiro. E nesta terça-feira, primeiro dia de atividades dos parlamentares juvenis, os estudantes fizeram a defesa de projetos de lei que foram elaborados por eles. São ao todo 68 propostas, já que nesta edição foi autorizado realizar projetos em coautorias, ou seja, um único projeto pode ser assinado por vários parlamentares juvenis. Uma das propostas apresentadas é a da estudante Caroline Ribeiro Machado, do município de Conceição de Macabu. Ela quer que supermercados tenham, no mínimo, um caixa adaptado para cadeirantes e pessoas obesas. De acordo com ela, a medida vai garantir mais autonomia e evitar constrangimentos para essas pessoas. Meu projeto ele foi criado através de uma experiência que eu presenciei na minha cidade, onde eu fui no supermercado e eu vi um cadeirante tendo que rodear um caixa e esperar por muito tempo para ser atendido, porque ele não conseguia passar, não conseguia se locomover entre os caixas. Então serve tanto para as pessoas, tanto para os cadeirantes, tanto para as pessoas obesas também, o que é constrangedor, porque os espaçamentos do caixa do estado do Rio de Janeiro são muito apertados, muito imprensados. Outra proposta que foi defendida é dos parlamentares Isadora Ximenes, de São José de Ubá, e de Vitor Hugo Bueno, de Miracema. Eles querem que concursos públicos realizados no estado tenham locais de prova em, ao menos, um município de cada região do estado. Porque, às vezes, as pessoas que de fora do estado, que não são do estado aqui, da capital, elas sofrem, como que eu vou dizer, elas sofrem diferenças, né? Porque, às vezes, não tem condição financeira de vir um dia antes para ficar num hotel, se preparar, e às vezes acabam vindo pela madrugada, não dormindo, né? E tendo contratempos na estrada, por trânsito, acidentes, e acabam chegando atrasadas e perdendo a prova. A partir desta quarta, todos os projetos vão ser discutidos em reuniões das comissões permanentes para depois irem à votação em uma sessão plenária. A Comissão de Assuntos Municipais promoveu na noite desta segunda mais uma audiência pública para debater os impactos da pesca artesanal na geração de emprego e renda no estado. Dessa vez, a reunião foi no plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo. Além de parlamentares, participaram representantes do governo do estado, de associações e sindicatos ligados à pesca e pescadores do município. Um dos problemas abordados por pescadores é a não aceitação do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Seria uma espécie de credencial para que eles pudessem fazer empréstimos, por exemplo. Outra reivindicação da categoria é a retirada de carcaças de navios naufragados e até de uma âncora do fundo da Baía de Guanabara, que estariam prejudicando a pesca. Com isso, os pescadores são obrigados a ir para o alto mar.
O pescador precisa largar a rede, mas tem um rebocador ancorado. Aí a maré vira, a âncora vai e acaba com o material deles, né? E fora a poluição também, que é muito grande. Atualmente existem na cidade 3.200 profissionais do setor, mas a estimativa é que esse número possa ultrapassar 5.000, uma atividade que antes passava de geração para geração. Hoje, muitos abandonam a pesca para se dedicar a outras profissões. A gente pagar nosso sustento e nosso ganha-pão, a gente tem que ir lá. Se estiver chovendo, mau tempo, a gente não pode pescar, né? São essas limitações cada vez mais do offshore, tudo estacionado, principalmente aqui no Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é onde se concentra o maior número de plataformas do Brasil, né? Tivemos a perda do incentivo fiscal, né, nas indústrias, né? Éramos 23 indústrias que processavam o pescado, né? E cadê? Foram para o sul por causa de impostos, não aguentaram, e lá o atrativo é 12%, aqui é 18%. Então, isso no final das contas é milhões que os empresários deixam de arrecadar. Uma das sugestões apontadas durante a audiência foi a criação de um plano pesca, semelhante ao Plano Safra do governo federal, ou uma parceria público-privada que possa disponibilizar linhas de crédito pré- ou pós-defeso. Isso para que os pescadores consigam ter recursos para fazer a manutenção de embarcações e material de trabalho. O deputado Renato Machado, que convocou a audiência, disse que anotou todas as sugestões e se comprometeu para lutar para a melhoria da atividade no município. Ele também recebeu a proposta de reestruturação da Escola de Pesca do Gradim, ou a construção de outra unidade, a reativação do Conselho Municipal da Pesca e também a criação do Fundo Municipal da Pesca. O parlamentar anunciou que vai apresentar na LERJ um projeto de lei que transforma a tradicional festa de São Pedro em patrimônio cultural religioso do Estado e também vai apresentar uma indicação legislativa para a construção do pier da Praia das Pedrinhas. A questão do pier é porque às vezes eles têm que andar aí 20, 30, 40, 50, dependendo da maré, 100 metros a pé na lama, já cansado do seu dia de trabalho, e não tem onde descarregar o pescado. Então a questão de um pier é uma coisa que eles vêm há décadas reclamando, pedindo aos poderes públicos, e eu vou fazer uma PL e encaminhar ao governo do Estado para que realmente a gente possa construir. E se houver espaço na emenda impositiva que foi aprovada na LERJ agora esse ano, que a gente possa também direcionar uma emenda voltada para a construção desse deck, vai ser muito importante. No final da audiência, o deputado, que é filho e neto de pescadores, recebeu no plenário da Câmara de Vereadores os títulos de Mérito Municipal Amigo da Cidade de São Gonçalo e de Mérito Cultural Oscar Niemeyer. Outra sugestão anunciada pelo deputado Renato Machado foi a construção de quiosques em todo o litoral de São Gonçalo. Esses espaços funcionarão com câmaras frigoríficas para o armazenamento do pescado. A intenção é reduzir os prejuízos dos pescadores. Peixe é uma coisa que perece muito fácil. Os pescadores passam geralmente a noite no mar e quando chega de manhã o peixe está ali gelado, na verdade, mas não está congelado. Então, essa questão de ainda hoje os pescadores viverem à mercê dos atravessadores, então eles ficam refém de vender a qualquer preço, com medo de perder o seu pescado, de estragar, né? Mas quando está muito calor, né? Então essa construção dos frigoríficos, né, os quiosques com armazenamento, vão dar a eles uma tranquilidade de saber que quando eles chegarem com o pescado, eles não vão ter aquela pressa de vender imediatamente, porque o seu pescado vai estar guardado, conservado, e assim a valoração do seu produto também no mercado de venda. Acho que vai ser melhor. Nossa São Gonçalo, ela é muito potente na parte pesqueira. E aí quando a gente fala de uma das coisas que a gente vai aqui encaminhar para lutar, que é aqui os frigoríficos ou quiosques, para armazenamento da pesca, é porque a gente escuta eles, a gente dialoga com eles e vê a necessidade, porque há uma perca muito grande do produto, do pescado que eles pescam, né, produzem, enfim, e aí acaba que muitas das vezes, na sua maioria das vezes, ele precisa vender a preço muito abaixo, né, para os atravessadores, e aí dificulta para eles ganhar, né, aquilo que é digno, né? Então acaba vendendo muito mais abaixo e eles têm um prejuízo absurdo. Então é uma das pautas importantes e imprescindíveis para a valorização do trabalho deles. A Comissão de Saúde da LERJ vai enviar uma manifestação à Anvisa pedindo que a agência mantenha a proibição da venda do cigarro eletrônico no país.
A proposta surgiu durante a audiência pública da Comissão de Saúde, que debateu os impactos do cigarro eletrônico e da doença pulmonar obstrutiva crônica nesta terça-feira na Alerj. De acordo com o estudo feito e apresentado pela Firjan, mais de 43 mil pessoas morreram por doença pulmonar obstrutiva crônica no país de 2017 a 2022. E cerca de 11 bilhões de reais são gastos por ano por conta da DPOC no Brasil. Segundo o pesquisador, essa é uma doença que atinge pessoas jovens, especialmente agora com o cigarro eletrônico, e é fundamental pensar políticas de conscientização, sobretudo voltadas às crianças e adolescentes. Exatamente. Assim, embora seja uma doença muito atrelada a pessoas mais velhas, que envelhecem com a doença, a gente tem que tirar a concepção que é uma doença só do idoso. É uma doença que acomete pessoas cada vez mais jovens. São coisas que são voltadas há 20 anos atrás. Então, o nosso objetivo é, quanto mais cedo a gente abordar educacionalmente, com estratégias de saúde inteligentes e focadas nesse público, menores são os gastos para a sociedade a longo prazo e a gente colhe frutos melhores no futuro. A presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia destacou que, apesar das políticas de regulação do uso do tabaco, os cigarros eletrônicos continuam sendo contrabandeados e vendidos livremente no país. Segundo ela, o Brasil possui hoje 13 milhões de portadores de DPOC e é urgente manter a proibição e aumentar a fiscalização para que não haja uma mortalidade muito maior daqui a alguns anos, com uma legião de usuários de cigarros eletrônicos. É muito lamentável que, a despeito de haver uma regulamentação que tem vigência desde 2009, tenha sido ratificada em 2022, nós vejamos a entrada no país, inclusive de dispositivos eletrônicos que, como são contrabandeados, nós não temos a menor informação, menor ciência do que é que eles estão carburando e colocando no pulmão dessa geração novinha e de crianças, inclusive, que está fumando. Então, eu não tenho dúvida de que o que está acontecendo do ponto de vista sanitário, tem dois fatores que nos preocupam. Primeiro, nós estamos criando uma legião de novos dependentes de nicotina. E segundo, nada que se refira à geração de empregos ou arrecadação de impostos superará inexoravelmente o gasto que se terá para tratar a doença pulmonar causada pelos dispositivos aquecidos de tabaco. O deputado Tande Vieira, presidente da comissão, informou que o grupo vai enviar uma manifestação à Anvisa informando sobre a necessidade de se manter a regulação do tabaco no país. E lembrou que o Brasil já conseguiu reduzir de 40% para 10% o número de tabagistas por conta dessa regulação. A Anvisa vai analisar nessa semana se vai fazer uma nova audiência pública para analisar a permissão para comercialização, produção e distribuição de cigarros eletrônicos no Brasil. E a Comissão de Saúde aqui, os deputados presentes hoje à audiência, são terminantemente contra que isso seja discutido novamente. A gente acha que tem que seguir a prática adotada nos principais países do mundo. O Brasil já é um exemplo de avanço na luta contra o tabagismo. Nós reduzimos o consumo de cigarro de 40% da população para menos de 10% da população no país, e a gente não pode retroceder agora permitindo o avanço do cigarro eletrônico. Diante da necessidade de maior fiscalização e da conscientização dos jovens, a deputada Marta Rocha sugeriu que a comissão estabeleça uma interlocução com a Polícia Civil e solicitou à Secretaria Estadual de Saúde um balanço dos municípios com maior número de pessoas com DPOC para uma ação mais efetiva nessas regiões. A vigilância sanitária faz um cruzamento de dados dos municípios onde tem maior número de doenças respiratórias, potencializa nesses municípios ações para impedir a venda desse dispositivo. Será que a Delegacia do Consumidor e a Delegacia de Crimes Virtuais, de Crimes de Informática, se tocou da existência desse crime? Que isso tem pelo menos no Código de Defesa do Consumidor, tem uma proibição disso numa lei federal. Então, acho que a gente precisa atar esses nós e fazer uma grande frente de enfrentamento, né,
ao DPOC e fazer uma grande frente que trate esse tema preventivamente, porque a gente está falando da saúde dos jovens e a gente só vai perceber o dano disso daqui a 20, 30 anos. A Alerj, em parceria com o Conselho Pan-Africano do Brasil, realizou o primeiro Fórum de Comércio Exterior e Inovação Brasil-África, com o objetivo de fortalecer a relação com os países do continente africano para ajudar a economia com a geração de emprego e renda. A Assembleia Legislativa e o Governo do Estado do Rio apoiam a integração entre diferentes setores da economia, como associações e federações do comércio, da indústria e universidades, a fim de criar oportunidades para uma parceria positiva entre o Brasil e os países da África. A gente, de forma estratégica, não por acaso, decidimos fazer esse evento aqui justamente porque dentro dessa casa a gente poderia ser como uma caixa de ressonância para o resto do Brasil, né, para justamente construir essas oportunidades com o continente, com a diáspora e com o Brasil. O governo sempre é indutor do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico passa, obviamente, pela iniciativa privada, mas passa estrategicamente por governo. Então, você citou aqui as universidades, você citou aqui, né, as nossas agências de comércio. Então, acho que é fundamental, principalmente tendo em vista a dívida que o Brasil e o mundo têm, principalmente com a África, né, das nossas relações, de tudo que a gente conhece historicamente, né, dos desafios que se enquadram nesse momento, e dizer que, assim, que é muito bem-vinda essa relação com a África, porque hoje a China é uma das centralidades econômicas do mundo, os Estados Unidos já está, né, há muito tempo nesse jogo, e a África e o Brasil têm tudo a ver nessa relação, que é uma relação desse século, do século XXI. Outra questão relevante é o incentivo à exportação e importação para o continente africano, fortalecendo investidores, compradores, empreendedores e fornecedores e buscando a geração de empregos e renda nos países envolvidos. O Brasil vai poder também ajudar a África com a produção de conhecimento, de inovação e tecnologia a partir do nosso país. A troca é sempre enriquecedora para ambos os lados e com certeza abrirá leques para o emprego, para melhor pensar a educação, para entrar nesse mercado juntos, que é esse de inovação e de tecnologia. É uma via de mão dupla. A gente vive hoje um mundo globalizado. E nesse mundo globalizado é fundamental essa relação comercial, essa relação de troca de tecnologia, de informações, porque efetivamente a maior política pública que a gente pode promover é exatamente a geração de emprego. Porque a gente fala muito sobre saúde, sobre educação, sobre infraestrutura, mas tudo isso nasce exatamente da economia. O Brasil é o segundo maior país em número de afrodescendentes. Só fica atrás da Nigéria. O primeiro encontro do Fórum também apontou a necessidade de intercâmbio na área de estudos e pesquisa universitários, além do desenvolvimento de tecnologia para pequenos e médios produtores. A gente tem uma grande preocupação de reativar, né, essas colaborações, essa conexão. Não é por acaso, o Brasil é o maior país, né, da diáspora africana, e então o Conselho Pan-Africano tem essa posição de protagonismo e de missão e dever nesse momento, né, de ser esse grande conector para essas oportunidades dentro da área de comércio exterior, inovação, economia criativa, educação e tudo mais. Juntos, Brasil e África têm potencial para construir soluções inovadoras, tanto na área de tecnologia, também agrícola e em qualquer setor para a economia. Não podemos deixar que só os países que historicamente comandaram toda a economia mundial faça isso conosco novamente, porque também nos países latinos e nos países africanos, a África também sempre pôde e sempre teve como produzir. A CPI das agências reguladoras e serviços delegados vai recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica a intervenção no contrato de concessão da empresa Enel, que atende mais de 60 municípios no estado do Rio. A proposta foi feita pelo deputado Alan Lopes durante a audiência conjunta da CPI com as comissões de Minas e Energia e de Defesa do Consumidor. No início da semana, mais de 50 prefeitos se reuniram no município de Niterói para debater a concessão e a prestação de serviços da empresa Enel. Em decorrência do temporal que atingiu várias regiões do estado nos últimos dias, mais de 50% dos clientes da empresa ficaram sem energia. Em alguns locais,
A energia só foi restabelecida mais de 50 horas depois. Quem estabelece a concessão é a União, mas de acordo com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, os municípios querem participar das discussões para decidir a prestação de serviços de energia. A concessão da Enel tem o término previsto para 2026. A ideia foi juntar esse bloco de prefeitos aí. Acho que é a primeira vez no estado do Rio que mais de 50 prefeitos se unem contra uma concessionária, contra uma empresa privada, mas é preciso sim essa união, essa força, e é isso a gente vê também com muito bons olhos essa iniciativa da Assembleia, dos deputados aqui, de presidirem e tocarem junto conosco aí essa CPI, porque nós estamos lutando contra uma gigante. E a gente precisa dar a mão, porque está chegando no final da concessão, a gente não pode arriscar que essa concessão seja renovada da maneira como é hoje, que condena o povo do estado do Rio ao atraso, ao apagão aí de luz e de água nos momentos críticos, como a gente tem visto aí nos últimos anos. Morador de São Gonçalo, um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas, o deputado professor Josemar afirmou ser inadmissível a falta de investimentos da empresa no estado, enquanto bilhões estão sendo investidos na Europa. O parlamentar sugeriu que haja audiências regionais para discutir o tema. Vamos trabalhar desse absurdo que é os investimentos sendo feitos na Itália, 35 bilhões de euros, enquanto aqui não tem nenhuma expansão. Nós tivemos, no último período, não teve nada, nenhuma expansão do serviço, pelo contrário, você tem refração, você tem aí o aumento da população urbana e não tem a garantia de que vai ter os atendimentos. Ou seja, a empresa não faz a manutenção, não faz a expansão, não poda as árvores e não garante que o serviço seja atendido na ponta. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema cardiorrespiratório que precisa do equipamento, ela não é atendida. E a empresa mentiu aqui na audiência, porque quando a empresa fala que voltou o serviço rapidamente, isso não é uma verdade. A grande preocupação dos parlamentares é com a chegada do verão, por conta do aumento do consumo de energia e risco de fortes chuvas e ventos, como aconteceu recentemente. As concessionárias, junto com a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, estão elaborando um plano de gerenciamento de riscos e emergências para prevenir problemas no fornecimento de energia. Os parlamentares e os prefeitos das regiões que são atendidas pela Enel vão até Brasília para levar a discussão até a Agência Nacional de Energia Elétrica. Haverá uma marcha de deputados a Brasília, em conjunto com os prefeitos, para que a gente possa interagir com o Parlamento Federal. A presença aqui do deputado Hugo Leal hoje, a mensagem do deputado Altineu Corte, líder do PL na Câmara Federal, no sentido que a gente possa, em primeiro lugar, diligenciar junto à concessionária, a Agência Nacional, para que possa outorgar poderes ao Estado do Rio de Janeiro, através da agência local, para que a gente possa fazer uma fiscalização mais contundente. Além disso, deliberamos também um encaminhamento, como bem disse o prefeito Gutinho aqui, esse caos, essa tragédia, um caso de polícia, essa concessão de energia no interior do estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa encaminhar eventualmente uma rescisão unilateral do contrato, a declaração de caducidade e a recomendação pela não renovação face ao péssimo preço de serviço prestado. Como parte dos encaminhamentos, a CPI também solicitou informações sobre o quadro de funcionários da empresa, o relatório de serviços atendidos nos últimos meses e em quais áreas foram os investimentos realizados pela concessionária. Foi deliberado e aprovado por unanimidade aqui, não só a entrega de documentos, relatórios de investimento e outros plano de trabalho, quantitativo de profissionais, para que a gente possa comprovar que houve uma redução visando o lucro tão somente dessas concessionárias, uma redução de efetivo, mas principalmente ficou aprovado aqui a realização de audiências regionais, que a gente possa ouvir as câmaras municipais, os prefeitos locais, os setores produtivos, as comunidades locais. O plenário aprovou nesta terça o projeto que garante repasses do Fundo Estadual de Cultura para as escolas de samba do Grupo Especial e dos grupos de acesso do Carnaval Carioca. Acompanhe como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que determina que os proprietários de veículos que tiverem seu automóvel rebocado por estarem estacionados em locais proibidos devem receber um aviso por SMS, e-mail ou por mensagem de aplicativo informando o local de destino do veículo apreendido. O projeto do deputado Anderson Moraes segue agora para sanção ou veto do governador. A partir de agora, quando o seu veículo for rebocado nesses casos, você vai ter que, vai ser obrigatório que as empresas que estejam fazendo esse serviço mandem um SMS para o telefone da pessoa que está cadastrada no Detran, não só dizendo que o carro foi rebocado, mas também dizendo para onde foi. Muitas das vezes o veículo é rebocado e até a documentação chegar
e ser inclusa dentro do sistema, você tem um delay às vezes de horas e horas. E você fica de verdade sem a informação de saber nem mesmo, não só a informação que você fica sem, mas você fica na dúvida se roubaram ou se foi rebocado. Também foi discutido o projeto que garante repasses do Fundo Estadual de Cultura para as escolas de samba do Grupo Especial e das séries de acesso do Carnaval Carioca. A iniciativa dos deputados Vitor Júnior, Rodrigo Amorim e mais 10 parlamentares tem como justificativa o fomento ao Carnaval do Rio, que movimentou esse ano, segundo a Rio Tour, mais de 4 bilhões de reais em toda a capital. O texto traz uma tabela com a previsão dos valores que devem ser repassados nos anos anteriores aos desfiles. Para o Grupo Especial, é estimado um repasse de cerca de 3 milhões de reais para cada escola, que deve ser distribuído para as agremiações entre os meses de julho e dezembro. Já nas divisões de acesso, séries ouro, prata, bronze e mirim, o valor total a ser dividido entre as escolas deve ultrapassar os 10 milhões de reais. O projeto também estabelece regras para uso e declaração das verbas utilizadas. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Não só com o objetivo de promover a cultura, mas a geração de emprego, turismo, o desenvolvimento social do estado do Rio de Janeiro. O Carnaval é o maior evento popular de todo mundo e é uma referência em trazer turismos para o nosso país. Então, quando o governo do estado aporta recurso e fomento a essa atividade cultural, nós desenvolvemos toda uma cadeia produtiva. Pode ser criada no Rio a política de conscientização e informação sobre a hemofilia, uma doença genético-hereditária que afeta a coagulação do sangue. O projeto do deputado Daniel Librelon recebeu 12 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O estado do Rio pode ganhar o projeto Grafite para implementar políticas educacionais e culturais com a finalidade de inibir pichações e transformar espaços pichados em locais para a prática do grafite e arte urbana. De acordo com a proposta do deputado Brazão, a utilização de espaços públicos para a prática do grafite vai depender de autorização da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. O projeto prevê ainda um concurso anual para escolher a melhor arte de grafite do estado. A proposta retorna à pauta para mais uma discussão. E os deputados votaram 4 projetos de lei que tratam da revogação da exigência de metas orçamentárias anuais de desempenho para concessão de benefícios fiscais para 4 setores. São eles: isenção de ICMS no fornecimento de energia aos pequenos produtores rurais que consomem até 1.000 kWh mensais. Isenção de ICMS no fornecimento de energia e gás para igrejas e templos de qualquer culto, que, de acordo com a lei atual, vale até o dia 31 de dezembro de 2032. E regime tributário diferenciado com alíquota de 7% de ICMS nas operações de saída interna até 31 de dezembro de 2024 para empresas que produzem alimentos à base de farinha de trigo e para fabricantes de embarcações recreativas e esportivas. Todos os projetos são do deputado Chico Machado. Ele explica que as propostas se aplicam apenas aos incentivos fiscais condicionados, que envolvem o cumprimento de contrapartidas por parte das empresas beneficiárias. No caso dos regimes tributários, o deputado explicou que só foram internalizados convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para evitar a guerra fiscal entre as unidades da federação, como garante a legislação federal. Os 4 projetos retornam para mais uma votação em plenário. Funcionários de bancos, supermercados e órgãos públicos devem receber treinamento na língua brasileira de sinais para atender pessoas com deficiência auditiva. A proposta do deputado Átila Nunes complementa a lei que determina o atendimento em libras nesses estabelecimentos. A regra vale para bancos e supermercados que tenham mais de 5 caixas de atendimento. Já os órgãos públicos vão ter 2 anos para se adequar à norma. O projeto recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Já o deputado Júlio Rocha quer alterar a lei que autoriza o Poder Executivo a implementar uma carteira de identidade diferenciada para pessoas com deficiência. A proposta do parlamentar é acelerar a aquisição de benefícios para essa parcela da população. Segundo o texto, o laudo médico exigido para a emissão da carteira diferenciada deve ser arquivado junto ao processo de identificação da pessoa com deficiência.
E o Detran deve celebrar convênio que permita consulta a esse laudo para a emissão do Vale Social. O texto retorna ao plenário para a segunda votação. Esse projeto tem o objetivo de minimizar os danos para uma mãe atípica. A intenção é que esse laudo fique no sistema do Detran e o Detran faça um convênio com a Secretaria de Transporte, onde quando for tirar o Vale Social, a Secretaria de Transporte consulta diretamente o Detran e não precisa ter laudo aqui, laudo ali, porque hoje marcar uma consulta médica já é difícil. Imagina você ter que ir várias vezes no médico pegar laudo para ficar deixando em cada lugar. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. TV Alerj, o canal do povo.